Meus queridos amigos, amigas, é com alegria sempre que eu encontro vocês por aqui. Hoje eu preparei aí um tema interessante para falar para vocês, um tema que tem repercutido sempre em vestibulares, também em concursos públicos e de uma maneira geral ele tem sempre uma ligação importante para a nossa vida, para o nosso senso crítico, principalmente em período em que a gente é um pouco mais exigido no que diz respeito ao conhecimento, ao senso crítico, né, como agora o período em que estamos vivendo. Nós vamos falar hoje sobre a ideologia, né? Sabemos que a ideologia ela tem vários sentidos. O conceito inicial de ideologia foi dado inicialmente por Herbert Marcuse, um francês importante, escreveu já várias obras, sempre ligadas à questão do conhecimento, à questão da liberdade e do existencialismo. O Herbert Marcuse vai dizer que a ideologia é uma teoria de ideias. Então são concepções, ideias que circulam na nossa sociedade e que de uma maneira ou de outra, inevitavelmente, nós, seres humanos, dialogamos sobre elas, refletimos sobre elas e muitas das vezes temos um impacto direto nos efeitos dessas correntes ideológicas sobre a nossa vida. Passado algum tempo, nós vamos ter o desenvolvimento de alguns outros conceitos relacionados com a ideologia. Nós vamos ter conceito de Karl Marx, nós vamos ter o conceito de Erich Fromm, nós vamos ter o conceito de Gasset, nós vamos ter o conceito de Bauman, vamos ter o conceito de Gramsci e outros tantos filósofos que escreveram a respeito desse tema e cada um à sua maneira vão especificar para nós o que é o sentido, né? Qual é o sentido, melhor dizendo, da ideologia. O Marx vai dar um sentido bastante político para a ideologia. Ele vai dizer que a ideologia ela é exatamente aquele efeito político-social, né? A partir das ideias e das concepções ideológicas, se massifica pessoas, se organiza e determina ritmos sociais, condiciona decisões. E uma coisa extremamente importante, né, ligada ao Marx, é que ele vai dizer que essa ideologia, muitas das vezes, vem apagar a diferença entre as classes sociais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os processos ideológicos, da maneira como eles chegam até nós, que eles chegam até nós, eles representam exatamente uma possibilidade de apagar a diferença existente entre as classes sociais. Ele vai dizer isso porque automaticamente, quando se absorve boa parte de alguns desses processos ideológicos, é natural que a gente pense que toda classe é igual, que todo ser humano, independentemente da sua condição social, da sua cultura, são iguais em oportunidades. E isso automaticamente a gente já sabe que não é, né? O mundo é desigual, o mundo é marcado por uma série de injustiças, e a ideologia, em algumas ocasiões, acaba justificando ou acaba nivelando, apagando determinadas diferenças que existem entre as classes, né? O Bauman, por exemplo, vai dizer que através dos processos ideológicos se massifica o ser humano, se faz pensar, agir com determinados condicionamentos padrões, né? O Erich Fromm e o Gasset vai traduzir a ideologia através de um comportamento em que ele chama de seres autômatos, né? Eles vão dizer que o ser humano se torna um autômato diante da absorção dessas várias correntes ideológicas dominantes que circulam no nosso dia a dia, através de desenhos animados, através de programas, através de reportagens, através de editoriais de revistas, jornais, através e principalmente das redes sociais. Então, o tempo todo nós estamos sendo alvo desses processos ideológicos, e o Erich Fromm e o Gasset vão dizer que essas ideologias nos tornam seres autômatos, né? Seres autômatos são seres ao contrário de autônomo, portanto massificados, portanto padronizados, instrumentalizados por algumas decisões, ideias, gostos e concepções que são generalizados, né? Fazendo com que todos nós tenhamos uma consciência coletiva, aproveitando aí o conceito do Durkheim, tá bom? Classificando a ideologia, para a gente ir caminhando para o final do nosso vídeo, a ideologia pode ser classificada em 3 tipos. A ideologia por legitimação,
a ideologia por mistificação e a ideologia por hegemonia. A ideologia por mistificação é aquela que cria mitos, ela cria fantasias, ela cria mitos do consumo, ela cria mitos da mídia, ela cria mitos capazes de transformar concepções e definir escolhas, né? Exemplos de mitos que são criados, sobretudo ligados ao consumo: Superman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Frozen, são exemplos de ideologia por mistificação. Nós não podemos esquecer, por exemplo, do Harry Potter, que simboliza aí, junto ao público infantil e adolescente, um importante mito, né? De modo que muitos acreditam de fato até na existência física do símbolo Harry Potter, né? Isso é um símbolo, é um modelo ideológico criado, sobretudo pela sociedade de consumo, né? A ideologia por hegemonia é aquela que produz ou reproduz discursos hegemônicos, discursos dominantes, né? Esses discursos dominantes são desenvolvidos na sociedade para fazer com que a gente aceite uma ideia padrão. Muitas das vezes nós aceitamos ideias padrões no que diz respeito ao consumo, no que diz respeito a processos políticos, né? Nós temos um discurso hegemônico que vai falar a respeito do capitalismo, por exemplo, né? Nós temos um discurso hegemônico que vai falar a respeito de uma concepção de violência ou a partir de uma ideia de educação. Essas várias ideias hegemônicas são aquelas construídas diuturnamente através da mídia, de redes sociais, de meios de comunicação de massa, para fazer com que a gente aceite uma ideia do tipo padrão e que a gente esvazie o nosso senso crítico, a possibilidade de usar aí da dialética e do confronto de ideias para que a gente possa chegar a algumas conclusões importantes e menos alienadas, menos massificadas. E por último, nós vamos pegar aí a ideologia por legitimação. Talvez fosse essa a mais comum. A ideologia por legitimação, ela acontece quando se pega uma bandeira legítima, uma causa legítima na sociedade, e através dessa causa se explora para que o ser humano dê respostas ou acredite em determinadas verdades, entre aspas, e concepções que vão levar a algumas conclusões em termos de política, de economia, de concepções às vezes religiosas, né? E essa ideologia por legitimação, ela representa um importante mecanismo aí de dominação, né, de manipulação que nós temos hoje na nossa sociedade. Por exemplo, se utiliza um programa em que o quadro do programador, né, daquele apresentador, faz, por exemplo, uma reforma de casa, ou reforma a casa de alguém, ou constrói uma casa de alguém, né? A possibilidade de você reformar a casa de alguém é uma causa legítima. Todos nós ficamos satisfeitos quando a gente vê que alguém está sendo atendido no seu sonho, né? Numa melhora da sua condição de vida, quando você realiza o sonho, às vezes histórico, de uma família em ter uma casa melhor, ou mesmo naquele outro quadro em que ele reforma a lata velha e etc e tal. Ou seja, essas causas são legítimas, o que atrai a nossa audiência e o que faz a gente torcer pela possibilidade de fato de realização daquele sonho, não é isso? Só que, através da realização daquele suposto sonho, nós temos N ideologias que vêm seguidas do quadro. Então você tem programações, você tem patrocinadores como P&G, Pampers, Telenorte, você tem Itaú, Olímpicos, uma série de empresas que patrocinam o quadro e que automaticamente ganham com a nossa audiência, representa aí um importante marketing para essas empresas, porque além de levar a gente a consumir os seus produtos, eles vão criar uma imagem positiva das suas empresas, uma vez que estão associadas com um gesto importante, um gesto nobre, aí, né, supostamente de solidariedade. Tanto a TV, quanto o apresentador, quanto as empresas que patrocinam esses tipos de quadros, gente, eles acabam auferindo aí lucros e vantagens econômicas quando realiza essas atividades. Portanto, isso é uma ideologia por legitimação. Se legitima uma causa nobre, no entanto, subliminarmente
apresentam uma série de propagandas, ideologias, concepções, merchandising que fazem com que a TV, o próprio apresentador e as empresas envolvidas também tenham possibilidades importantes de lucros, né? Possibilidades importantes de oferir vantagens com esse tipo de mecanismo, tá bom? É importante lembrar, gente, para finalizar o termo ideologia, para não ficar longo, né? Que a ideologia, ela vem de várias formas. O vídeo aborda apenas uma das etapas. Eu não quero que ele fique longo, nem quero que fique aí enjoativo, né? Para quem vai participar, né, desse vídeo, vai participar vendo e depois até comentando, etc. Eu espero que vocês possam aproveitar essa breve explicação a respeito da ideologia. É sempre um prazer enorme que eu encontro com vocês aqui e espero que vocês tenham aí um fim de semana bastante feliz e que a gente consiga realizar importantes mecanismos de criticidade, né, a partir do momento que a gente entende como acontecem esses processos ideológicos. Um beijo no coração, uma boa semana e que Deus nos proteja.